abençoo com a fé para conquistar o que Ele prometeu. Eu te abençoo com saúde, longevidade e vigor. Eu te abençoo com alegria que fortalece no Senhor. Eu te abençoo com amor, o amor de Deus jamais acaba, manifestado em Jesus Cristo, que por amor se entregou. Eu te abençoo com a paz de Deus que excede o entendimento. Eu te abençoo com sabedoria, inteligência e conhecimento. Eu te abençoo com lealdade, amigos mais chegados que irmãos. Eu te abençoo com fidelidade, esposa e filhos que te amarão. Eu te abençoo com amor, o amor de Deus jamais acaba, manifestado em Jesus Cristo, que por amor se entregou. Boa noite, amados, paz e graça. Hoje, na nossa terça-feira especial, aquela terça-feira onde a gente para todas as demais coisas para, nesse momento, estar compartilhando o amor de Deus com você. Nossa terça-feira do nosso culto no lar, nós queremos estar compartilhando uma palavra do Senhor para a tua vida, que você realmente possa ser abençoado. E nessa noite nós queremos compartilhar para você que é filho. Todos nós somos filhos, né? Então a importância de orar pelos nossos filhos. Mas antes de a gente compartilhar essa palavra, eu quero começar orando por você, para que Deus quebrante teu coração, que você possa se acalmar agora, largar tudo que você está fazendo e estar prestando atenção nessa palavra, que eu creio que Deus vai falar com você. Quero orar também por você que vai nos assistir futuramente no YouTube, que Deus também possa te abençoar com esta palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós ficamos muito felizes, Senhor, ficamos alegres por poder compartilhar uma palavra que vem do Senhor para a vida de cada filho, para a vida, Senhor, de cada pessoa que parou todos os afazeres agora para estar ouvindo essa palavra. Eu peço, Senhor, que realmente ela possa fazer mudança na vida de cada pessoa, que ela possa quebrantar cada coração, que possa mover o mais profundo sentimento. Por isso, Senhor, usa-nos como ferramentas suas para poder falar a cada pessoa. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos falar em filhos, mas eu não posso esquecer do abraço para minhas netas. Como de costume, eu abraço para a Sarinha, para a Laurinha. E nesse abraço da live que eu sempre mando, você também se sinta abraçado. Como filho de Deus, você possa sentir abraçado. Deus abençoe você. Boa noite, graça e paz. Hoje vamos estar conversando com vocês, né? Sobre a importância da oração dos pais pelos filhos. A gente fala muito sobre oração, fala a importância de orarmos por todas as coisas, porque precisamos realmente colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas orar pelos filhos é algo muito profundo, é algo muito especial, é algo que tem que ser do nosso cotidiano. Para entender a importância de orar pelos filhos, nós podemos comparar os nossos filhos a uma planta. Quando você coloca uma semente na terra,
quando você planta aquela semente, ela precisa de água para se desenvolver. Assim, a vida espiritual dos nossos filhos precisa das nossas orações para florescer. Eles não florescem sozinhos, como a planta não cresce e não se desenvolve sem água. A vida espiritual dos nossos filhos necessita para crescer das nossas orações. Provérbios 22:6 nos orienta que devemos ensinar, instruir os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E que até quando eles crescerem, ainda quando forem velhos, eles não vão se desviar desses caminhos. Mas precisamos ensinar e orar. A oração dos pais pelos filhos, ela é uma precaução, ela é uma proteção contra o pecado. Quando nós oramos para os nossos filhos, nós atraímos o olhar de Deus para eles. Quando nós estamos de joelho orando pelos nossos filhos, quando estamos colocando eles nas mãos do Senhor, nós atraímos o olhar do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. E mais que isso, nós também atraímos os nossos filhos para o Senhor. Porque quando nós oramos, nós pedimos que o Espírito Santo interceda por nós na vida dos nossos filhos. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele age na vida de cada um de nós, até com gemidos inexprimíveis. E é nesse tempo que ele vai agir na vida dos nossos filhos, movendo o coração dos nossos filhos, para que eles sejam atraídos por Deus, para que eles sejam realmente, tenham essa vontade de adorar, de louvar a Deus, de estar na presença de Deus, de ter um relacionamento sério com Deus. Nós precisamos pedir graças e bênçãos para a vida dos nossos filhos nas nossas orações. É muito importante a gente entender essa grandiosidade de orar. O orar não significa simplesmente falar palavras, mas é realmente você pronunciar bênçãos na vida do teu filho. Hoje a gente vê tantas famílias maldizendo os filhos, e a palavra de Deus nos ensina a orar, ensina a conduzir os nossos filhos. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, andando pelo caminho, nós devemos ensinar a palavra, a amarrar nos braços dos nossos filhos a palavra, colocar na testa dos nossos filhos a palavra, escrever nas paredes da nossa casa a palavra. É o quê? Esse ensinar faz com que os nossos filhos vivam não apenas de palavras, mas através do nosso testemunho. A oração dos pais pelos filhos é muito importante. Importante porque o nosso testemunho não vai colocar nossos filhos dentro de uma redoma de vidro, mas ele vai fazer, com certeza, vai trazer um ato de fé, um ato de confiança, porque eles estão vendo o que os pais estão vivendo. A importância de você testemunhar. A oração, ela vai mover o coração dos teus filhos. Você proclamar palavras de bênção, você profetizar sobre a vida dos teus filhos, dizer que eles vão ser bênção do Senhor, que você declara que eles serão abençoados em todo o tempo, em todas as suas atitudes, em todas as áreas da sua vida. Amados, nós temos que caminhar dessa forma. Nós temos que ter a certeza que esse ato de confiança não é porque nós oramos, mas é a importância de quem ouve a nossa oração. A importância de quem ouve, porque é Deus que está ouvindo e Ele pode todas as coisas. Então, quando oramos, nós estamos falando diretamente com o Criador de todas as coisas. Estamos colocando nossos filhos nas mãos de quem proveu para nós. Nós somos mordomos, nós cuidamos, mas quem proveu foi Deus. Quando oramos, nós falamos diretamente com Deus e colocamos os nossos filhos embaixo da graça do Senhor. Nós, como pais, nós trazemos conosco a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, que é o temor a Deus. O Senhor é o amor à família, baseados na obediência. A Bíblia Sagrada, o livro que ensina a fé, determina o comportamento de uma família cristã. É na Bíblia que nós vemos tantos exemplos de mulheres, de homens de oração, de pessoas fortes,
pessoas que lutaram por suas famílias e por seus filhos. A família cristã, ela tem uma missão particular de alimentar seus filhos pequenos com a palavra de Deus. Em semelhança ao Salmo 131, que fala assim: qual criança desmamada para com sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. A criança, ela tem fome, a criança, ela tem sede, a criança, ela precisa de proteção e de ajuda. E assim a criança vai encontrar nos seus pais a mesma força espiritual e inteligência para vivenciar seus primeiros medos, seus primeiros pecados e entender sobre o perdão de Deus. Quando oramos por nossos filhos, quando buscamos a Deus para a vida dos nossos filhos e colocamos eles na presença de Deus, há uma cobertura espiritual sobre a vida deles. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, para que Deus dê livramento no trânsito, no trabalho, na casa, para que vivam em harmonia. Isso é pedir para que Deus os abençoe todos os dias. Com certeza, né? A gente, quando coloca em prática essa ação, somos mais que vencedores. Além de a gente orar pelos filhos, nós como pais, nós também temos a obrigação de orar com eles. Orar com eles, nós vamos estar ensinando desde a infância o caminho que eles devem andar. O meu pai sempre tinha esse costume de fazer o culto doméstico. Ele nos ensinava a palavra, a gente orava, aprendia a palavra, cantava junto, como filhos. E ele passou também para os meus filhos esse amor de ter essa presença de Deus diariamente na nossa vida. E eu também faço isso. Hoje eu só tenho a nossa pequena Giovana com a gente em casa e toda noite eu oro com ela antes dela ir dormir. E quando eu não vou orar, ela me chama: pai, está na hora da oração. Por quê? Porque ela aprendeu, isso faz bem para ela, isso conforta, faz com que ela possa descansar nos braços do Pai. Amado, se você não tem essa prática, comece a praticar, comece a buscar, não somente orando por eles, mas orando com eles. A importância de você orar com eles é eles ver a ação viva e eficaz. Isso é realmente ensinar o verdadeiro amor de Deus, ensinar os nossos filhos a aprender a se relacionar com o Pai Celestial. Vai trazer diferença? Vai. Se o teu filho vive esse amor genuíno, por mais quando ele crescer, a palavra de Deus diz, né? Ensine o caminho em que a criança deve andar, pois mesmo depois de envelhecer não se desviará dele. Por quê? Porque aprenderam, aquilo está dentro do seu coração, e o que tu aprendeu ninguém vai roubar de você. Ninguém tem esse poder de roubar de você algo tão precioso. Por isso, ore com teus filhos e ore pelos teus filhos. Nós precisamos, como pais, incentivar nossos filhos o tempo todo. Precisamos incentivá-los a praticar esportes. Precisamos incentivá-los a orar para as outras pessoas com amor ao próximo. Precisamos incentivá-los a serem independentes, a expressar bondade na família. Devemos ensinar obediências e dar limites para os nossos filhos. Devemos dar tarefas para eles, a ter uma rotina diária. Devemos explicar sobre o valor da saúde, da mordomia do corpo, entendendo eles que o corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos falar sobre autoconhecimento com eles. Devemos ensinar a Deus e a si mesmo. Devemos incentivá-los a saber, com sabedoria, e ensinar sobre a alegria de viver. Queridos, quando oramos pelos nossos filhos, com certeza Deus vai cuidar deles. Essa semana passada, eu fiquei extremamente triste com um caso que ocorreu, e eu acho que isso chamou muito a minha atenção, de um menino aqui do nosso estado, de Santa Catarina, que se suicidou, se jogou de uma ponte, né? Acho que foi ali de Joinville, e há pouco tempo atrás ele foi eleito, há alguns dias, meses atrás, ele foi eleito Miss alguma coisa pela sua beleza, né? Um menino jovem, lindo, com toda a vida pela frente, tirou a sua vida deixando um bilhete de tristeza para sua mãe, onde ele diz que chorava sozinho. E
Esse, porque por ser uma pessoa mais conhecida, a mídia falou bastante. Mas quantos meninos precisam morrer? Quantas crianças precisam ser destruídas pelo alcoolismo, pela droga, até que nós, como pais, venhamos abrir os nossos olhos espirituais e olhar para os nossos filhos com os olhos do Senhor, olhar para os nossos filhos com os olhos de Jesus. Um estudo acadêmico feito recentemente nos Estados Unidos mostra a importância da criança ter uma religião na infância, que isso vai afastá-los do alcoolismo, das drogas, especialmente nessa fase de transição dele, da adolescência para a juventude, para a idade adulta. Muitos de nós esquecemos da importância de termos uma igreja onde nós possamos estar com os nossos filhos, estar em comunhão com as pessoas. Cada filho, cada criança é diferente uma da outra. Quando oramos, nós precisamos pedir para Deus, para nós, como pais, que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos olhar para os nossos filhos e entender o que eles estão passando, o que eles estão precisando. Muitas vezes nós olhamos para os filhos dos outros, nós criticamos os filhos dos outros, ou nós elogiamos os filhos dos outros, mas nós não fizemos isso com os nossos filhos. E é importante isso, é importante que você pare, que você senta com eles, é importante que os teus filhos tenham em ti, pai, mãe, um amigo, que eles possam contar todas as coisas, que eles possam realmente estar contando pra gente aquilo que eles estão sentindo lá no fundo do coração. Eu fico muito feliz nos domingos pela manhã. O nosso culto aqui na PIB de Papanduva é todos os domingos às 9h30 da manhã. Eu fico muito feliz que eu sempre estou ali na porta recebendo. Eu e a minha esposa Margarete estão sempre ali recebendo as pessoas que vão se achegando na igreja. E como é legal a gente ver as famílias chegando junto. Mesmo nessas manhãs frias, manhãs de muitas vezes até negativos, né? A temperatura, mas a gente vê os pais chegando com os filhos e a alegria dos filhos de estar na igreja. E isso é prazeroso, isso ninguém vai roubar de você. Por isso, a importância de você andar com teus filhos, de você trazê-los enquanto criança para que eles aprendam esse caminho, para que eles vivam esse caminho. E o legal, depois a Margarete, ela tem um ministério infantil, ela leva essas crianças para ensiná-los no linguajar que eles entendam, com palavras que eles possam entender, que eles possam querer esse amor tão genuíno de Deus. Isso é importante. A oração, ela faz com que a gente possa quebrar barreiras. E a importância de você orar e ter a ação de ensinar desde pequeno teus filhos. Porque com certeza eles vão crescer sabendo o que é certo e o que é errado. E o que é certo vai predominar no coração de cada criança. Quando eu falo dessa pesquisa, que é uma pesquisa real e que é realmente aquilo que acredita, no entanto, não basta apenas crer. É necessária a participação frequente nas celebrações dos pais com os filhos, né? Muitos de nós têm horário e têm motivo para ir em tantos lugares e às vezes esquecemos de levar nossos filhos na igreja, de colocarmos nossos filhos e termos um horário para orar pelos nossos filhos, né? Quando acordamos, já acordamos correndo, quando vamos dormir, já estamos cansados, a correria do nosso dia a dia. Com a vinda da pandemia, aconteceu que muitas crianças se tornaram mais introspectivas ainda. Crianças que já eram tímidas, crianças que já não se socializavam muito, hoje ficaram mais tristes ainda. A gente às vezes olha para alguns adolescentes, para algumas crianças e pensa o que será que passa no coraçãozinho deles. E é através da nossa oração que nós vamos conseguir penetrar no coração deles. Nós vamos fazer com que a palavra do Senhor entre no coração dos nossos filhos. Nós não temos poder nenhum sobre a vida, sobre a morte, mas o nosso Deus tem isso. A pesquisa, ela confirmou aquilo que nós já cremos, que a nossa fé já acredita. Ensinar eles desde pequenininho, praticar a religião e levá-los sim para perto do coração de Deus. Nós precisamos fazer isso. A criança, queridos, ela é um ser integral. Ela tem um olhar bondoso.
ela olha como os olhos do Senhor para as nossas vidas. A criança, Deus já a conhecia desde o ventre da sua mãe, até a chegada dela nesse mundo. Deus tem um propósito para cumprir na vida dos nossos filhos. Basta nós colocarmos eles realmente nas mãos do Senhor, os ajudarmos a seguir nessa caminhada de fé. É nós, como pais, que temos essa obrigação. Nós não podemos jogar nosso filho lá no mundo sem colocar eles nas mãos do Senhor. Queremos que os nossos filhos sejam tantas coisas e esquecemos de falar do plano de salvação em Jesus Cristo para eles. Esquecemos de falar para eles que Jesus foi uma criança como eles, que Jesus era pequeno, que Jesus brincava, que Jesus tinha um pai, tinha uma mãe, que Jesus tinha os irmãos, que Jesus tinha uma família. E muitas vezes de nós não falamos isso para os nossos filhos e não mostramos isso, mas mostramos para eles um Deus distante. E Deus, Ele está pertinho de nós. Deus, Ele está pertinho de nós. Ele está aqui, Ele quer alcançar os teus filhos. Por isso, não perca tempo. Se você ainda não ora com teus filhos ou junto com eles, comece hoje mesmo. Crie esse hábito, crie essa prática. Com certeza os teus filhos vão te agradecer muito quando crescer. Eles vão agradecer porque eles vão ver em você a presença de Deus. E isso ninguém rouba, isso não tem como tirar. A presença de Deus, ela é verdadeira. E através da oração, através da comunhão, através desse hábito que você vai criar dentro da tua casa, você vai ser bem-sucedido. Você vai ver o resultado de ter filhos submissos à autoridade de Deus. Isso é gratificante, isso não tem preço. Por isso nós vamos orar com você. Nós, como pais cristãos, como família cristãos, nós precisamos fazer com que os nossos filhos fiquem mais próximos de Deus. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com o nosso coração sensível a olhar a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Eu sempre digo assim que cada sobrinho é como um filho para nós também, né? E é muito maravilhoso isso. Outro dia um sobrinho disse para nós: vocês são os meus segundos pais. E isso é gratificante, não tem preço quando ele vê na nossa vida aquilo que ele gosta como pais para ele também. Isso é importante, isso é maravilhoso. Isso nós precisamos ter com todas as nossas crianças. Isso nós precisamos ter em todo o tempo. Como é maravilhoso ver, eu sempre falo com muito orgulho assim, quando eu vejo os meus filhos cantando, tocando, louvando a Deus na igreja, né? Isso para mim não tem preço, né? Que nada do que eles têm, do que eles são, é melhor do que ver eles nos caminhos do Senhor. Não somos uma família perfeita, mas somos uma família buscando a perfeição no Senhor, buscando servir em obediência, tremor e temor a Deus. Isso que importa. Orar pelos nossos filhos precisa ser algo gratificante para nós. Ele nos ajuda quando colocamos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa família, o nosso casamento nas mãos do Senhor. Nós podemos sentir a presença do Senhor em tudo que fizemos, em tudo que somos, em tudo que temos. E sem Deus, queridos, nós não somos nada. E a próxima geração não vai existir igrejas se nós hoje não abençoarmos, orarmos e abraçarmos os nossos filhos e ensinarmos para eles os caminhos do Senhor. Vamos orar por nossos filhos, né? Colocando eles nas mãos do Senhor e colocando cada pai também, pedindo sabedoria e instrução do Senhor. Querido Deus, nesse tempo em que paramos para conversar um pouquinho, Deus, sobre aquilo que Tu tens feito na nossa vida, através de nossas vidas, e aquilo que Tu tem colocado nos nossos corações. Te louvamos, Senhor, te adoramos, pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que somos omissos em fazer realmente aquilo que Tu queres nas nossas vidas. E neste momento, Deus, colocamos todos os nossos filhos nas Tuas mãos.
Coloco cada mãe, cada pai, cada tio, cada avó que está assistindo nessa noite, Senhor Deus, nas tuas mãos, pedindo que dê a eles, Senhor, sabedoria, Deus, discernimento, entendimento, para ajudar a nossa juventude, Deus. Pai, a tua palavra diz que tu não quer que nenhum se perca, nenhum, Deus querido. Então nos usa como pais, Deus, nos usa como família, Senhor, para estarmos orando e abençoando os nossos filhos, que venhamos a entender o quão importante é isso, o quão importantes são as nossas orações pelos filhos e pela família. Nos abençoa nesse tempo tenebroso, Senhor, um tempo onde lá fora oferecem tantas coisas para os nossos filhos, que possamos em nossas casas e em nossas famílias oferecer o melhor para eles, que é a salvação em Jesus Cristo. Nos abençoa, Deus, nos dá sabedoria, nos dá muito amor, Senhor Deus, para olharmos os nossos filhos com os teus olhos e entendermos o que precisamos fazer. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê livramento e entendimento durante todo esse tempo. E abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.